Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Diz assim a palavra: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, revele a sua palavra para nós nesta noite. Iremos analisar, pela graça de Deus, com os irmãos, nesta noite, 4 pontos neste texto de Ezequiel. A definição de coração, a necessidade de um coração novo, a operação divina em nos dar um coração novo e o resultado dessa operação de Deus em trocar o nosso coração. Irmãos e irmãs, o coração, nas Escrituras, tem um sentido moral e não físico. Coração, na palavra de Deus, é um sinônimo da própria natureza e vida espiritual do homem. Coração está se referindo à natureza espiritual do ser humano. A figura do novo nascimento no Velho Testamento é exatamente a troca de coração, que Deus opera pelo seu poder e graça. Esse termo coração tanto se refere à natureza caída do ser humano, como também a própria natureza de Deus. Deus se refere à sua natureza divina usando esta mesma palavra, coração. 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Palavra coração aqui, e alma aqui, está falando da natureza espiritual de Deus. Em outros lugares, a palavra coração se refere à natureza caída, natureza pecaminosa do ser humano. Gênesis, capítulo 6, verso 5.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 8, verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Na queda, ficou estabelecido no ser humano esse coração perverso, ou essa natureza perversa. Jesus também se referiu a esse coração terrível em Marcos capítulo 7, versos 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Repare, essa expressão do coração dos homens é uma expressão universal que abrange a todos. Já nascemos com esse coração ou essa natureza. O mais lindo bebê do mundo é pecadorzinho. A criaturinha leva em seu coração as sementes de todo tipo de iniquidade. Basta que observemos com cuidado as crianças, conforme crescem. Nós descobriremos uma incessante tendência para o que é mal. Podemos ver, irmãos e irmãs, os germes do pecado, o embrião do mal, do engano, da raiva, teimosia, da obstinação, da desobediência, da cobiça, da inveja, do ciúme, da mentira, do egoísmo, de ser melhor do que o outro. E a lista segue, porque ela é grande, é enorme. Quem ensinou essas coisas às crianças? Onde as aprendeu? Com ninguém. Já nasce instruída, já nasce com essas coisas instruídas no coração. O coração delas já nascem programado para essas coisas. Êxodo capítulo 32, verso 22. Esse é um texto que mostra bem o que estou dizendo para os irmãos. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Há no ser humano uma propensão, uma tendência, uma predisposição, uma habilidade natural para o mal. Irmãos e irmãs, eu não estou dizendo
que as criancinhas que morrem ainda na fase de irresponsabilidade moral, sem condição de exercerem a fé na palavra de Deus para serem salvas, eu não estou dizendo que essas crianças vão para o inferno, que elas estão perdidas. Não, eu creio que Deus salvará 100% das crianças que morrem na infância na condição colocada anteriormente. Por quê? Porque Jesus disse, se referindo às criancinhas, ele disse que das tais é o reino de Deus. Então, essas crianças que ainda não têm condições de exercerem a fé para serem salvas, elas estão nessa fase asseguradas no sacrifício bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentre todas as coisas tolas que os pais dizem sobre os seus filhos, nenhuma é pior do que esta: no fundo, meu filho tem um coração bom. Ele é bom, ou ela, mas caiu em más companhias. Mas, contudo, no fundo, ele tem um coração bom. Se você não percebe, irmão, irmã, este coração perigoso, esta natureza perigosa, você não vai poder ajudar suas crianças, seus filhos, em termos de salvação. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem me dera que eles tivessem tal coração. Que coração, irmãos? Coração de obediência, coração que teme, coração que guarda os mandamentos do Senhor. Deus está dizendo: quem me dera que eles tivessem tal coração. Você notou, irmão e irmã, o desejo de Deus neste texto é que você e eu tenhamos esse coração. Ele quer dar esse coração, e Ele tem o coração para nos dar. E dar-vos-ei um coração novo, mas na base de troca, porque primeiro Ele tira o coração velho para depois colocar em nós o coração novo, coração dele mesmo. O novo coração é o coração de Deus em nós. Novo nascimento, irmãos e irmãs, é Deus arrancando de nós o velho coração pecaminoso, impuro, e colocando no lugar o seu coração, sua vida, sua natureza. É Cristo em nós. Isaías, capítulo 14. Vamos aqui olhar um pouquinho para o passado distante.
Isaías 14, o verso 12 e 13. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Guarde essa palavra, coração, que aparece no verso 13. E tu dizias no teu coração. Ezequiel capítulo 28, versos 15 ao 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isto te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Aqui diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou, preste atenção, iniquidade em ti. Em, dentro, em. Depois fala do interior cheio de violência, e no verso 17, elevou-se o teu coração. A coisa começa no coração. Irmãos e irmãs, os profetas citados aqui, Isaías e Ezequiel, pronunciam palavras de advertências contra os reis da Babilônia e o príncipe de Tiro. Mas, de repente, ambos os profetas entram em uma descrição que não tem nada a ver com os reis deste mundo, mas descrevem um ser mais poderoso que está por trás dos mandatários deste mundo, Lúcifer, o anjo caído. Quem está por trás dos governantes, dos reis, daqueles que mandam, quem está por trás deles é o anjo caído. Ele é que está no oculto administrando a coisa toda. Eles descrevem uma criatura que uma vez possuía formosura espantosa, era perfeito em formosura, perfeito em todos os seus caminhos, querubim da guarda, mas que se tornou totalmente maligno, uma criatura maligna. Esse ser angelical rebelou-se contra o seu Criador. E aqui, irmãos e irmãs, está a origem do mal. Foi a entrada da iniquidade em um ser que momentos antes era perfeito. Essa iniquidade, essa coisa perversa, teve início no coração desse anjo que se tornou Satanás. No coração. Esse coração desse anjo, transformou-se na fonte do mal, transformou em uma natureza pecaminosa, e Satanás, o anjo caído, foi o condutor do pecado para o homem
no jardim do Éden. Satanás, o anjo caído, foi ele que portou esse pecado e levou ao primeiro casal no jardim do Éden. E essa natureza perversa que teve origem em Satanás foi inoculada no homem. É por isso que tem que nascer de novo. É por isso que não tem remédio. Tem que tirar. E Deus tem que colocar outro. Esse coração novo que Deus fala, essa nova natureza, esse coração é uma necessidade nossa. É uma necessidade, não é uma opção. Você notou que Deus não prometeu aperfeiçoar a nossa velha natureza ou remediar o nosso velho coração perverso. A sua promessa é nítida, consiste em tirar de nós o coração velho e pecaminoso e substituí-lo por um novo coração e colocar em nós um novo espírito. Significa, irmãos e irmãs, que houve uma vivificação dentro de nós, uma introdução da vida de Deus em nós. O coração do pecador é terrível, depravado, tão depravado que não comporta melhoras ou reparos. Deus não faz experimentos com o homem. Isaías capítulo 1, verso 5. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Você pode ler também o 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Preste atenção aqui, irmãos, ou melhor, preste atenção agora no texto que vou destacar. Toda, a coisa é radical, toda a cabeça está doente, e todo, não é uma parte, todo o coração enfermo. Isaías 1,5, que já foi lido. Depois o verso 6. Desde a sola do pé até a cabeça, até o alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres e não espremidas, cheia de pus, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. O que é isso? É a radiografia do coração do ser humano. É a tomografia mostrando o tumor maligno dentro desse coração. O que tem que ser feito, irmãos? Qual é o procedimento? O que tem que fazer com um tumor maligno? O que tem que fazer com um tumor maligno? Irmãos, não é tirar? Não é o médico tirar? E depressa? Quando a coisa é maligna, tem que tirar, arrancar o mais rápido possível. É a proposta de Deus aqui no texto. Tirarei, arrancarei o coração empedernido, maligno e pecaminoso. Por isso, o Senhor não pensa em reparos, mas em tirar fora de nós esse coração
e nos dar um coração novo, um coração puro, um coração santo, o seu próprio coração. Irmãos e irmãs, nunca houve alguma criatura tão perversa como o homem. As próprias bestas do campo são melhores do que os pecadores, porque têm os piores atributos deles, os pecadores têm os piores atributos deles e nenhum dos seus melhores. Alguém disse, certa vez, se referindo ao homem caído, ele disse o seguinte: tenha a ferocidade do leão, mas não tenha a sua nobreza. Tenha a teimosia de um asno, mas não tenha a sua paciência. Tenha a gula devoradora de um lobo, mas não tenha a sua sabedoria de evitar armadilhas. Terrível ser humano. O coração do homem é coisa terrível. Por isso que Deus quer trocar. Como Deus troca o nosso coração? Irmãos e irmãs, nunca se ouviu dizer, eu nunca ouvi dizer, que alguém operasse a si mesmo, operasse a si mesmo o seu coração, trocando o seu coração. É necessário se submeter a uma equipe de médicos competentes para procederem à retirada desse coração doente e incapaz e colocar no lugar outro coração sadio. A mesma coisa, irmãos e irmãs, nós temos que nos submeter ao médico competente, Jesus Cristo, para extrair o nosso velho coração. E Ele fez isso naquela cruz. Lá na cruz, quando Ele nos atraiu para si, nos identificou em seu corpo. Ali, na morte, naquela cruz, Ele extraiu de nós o nosso velho coração, a nossa velha natureza. Foi assim, irmãos. Primeiro, Cristo nos colocou em seu corpo quando foi crucificado. Texto que vocês conhecem de cor. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, o verso 32. Ali na cruz, pela atração, fomos identificados com Ele. Uma vez identificado no seu corpo, na cruz, Ele nos levou a morrer. Nessa morte com Cristo, Ele extraiu o nosso coração, a nossa natureza, a nossa vida pecaminosa. Ao ressuscitar, Deus, ao ressuscitar o seu Filho, nos ressuscitou juntamente com o seu Filho, dando-nos a sua vida, a sua natureza, o seu coração. Agora Cristo vive em nós a sua vida, sua natureza e o seu coração. O que diz a palavra, irmãos? Ela diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, exatamente tudo, se fez novo. Somos algo totalmente novo, garantido, funciona perfeitamente, tem garantia de fábrica, Deus garante. Somos algo novo e não usado ou reformado. Coisa maravilhosa, irmãos, é essa graça de Deus fazendo isso. O resultado dessa operação de Deus em nós é fantástico, é maravilhoso, grandioso demais. Ezequiel capítulo 36, o verso
37, não. O verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E farei, é Deus dizendo, e farei, não é obra humana, não é religião, é evangelho, é graça. E farei que andeis, é o resultado, irmãos. Você precisa notar isso. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você lembra do texto? Quando Deus estava expressando o desejo do seu coração, dizendo: quem me dera que vocês tivessem esse coração que eu me obedecesse? Olha o coração aqui. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora tem coração novo, agora tem coração que obedece. Obedece sem esforço, irmãos e irmãs. Este coração novo nos impele, nos conduz, nos faz andar nos caminhos de Deus, naturalmente, sem esforço nenhum, obedecer a sua palavra. É uma operação graciosa de Deus em nós e através de nós. Aí fica gostoso, irmãos e irmãs, gostoso demais, prazeroso demais. Ser um crente em Jesus é um prazer total. Nada supera esse prazer, esse gosto, essa delícia. Irmãos e irmãs, que delícia é a vida de Cristo em nós. Que delícia é este novo coração operando em nós. Não é um coração empedernido, duro, ressecado, obstinado, teimoso, rebelde. Não, é um coração sensível. Ao menor movimento de Deus, ele percebe. Não é melindroso, mas é sensível à voz de Deus. Mas sem nenhuma coação. A obra da graça, irmãos e irmãs, a obra da graça não é coagir as pessoas a fazerem o que Deus quer que elas façam. Não se pode coagir ninguém. Nem os sistemas humanos aceitam isso, pelo menos nos sistemas democráticos. Agora, no reino de Deus, nem pensar em coagir o comportamento das pessoas. Se você está aqui hoje, por causa de uma obrigação, poderia ter ficado em casa. Seria muito melhor para você. Eu digo isso, irmãos. Um membro desta igreja, pelo menos eu nunca vou fazer isso. Um membro desta igreja nunca vai ser coagido a participar de nada aqui. Você não vai ver isso aqui, não. Comigo não. Você não é obrigado a participar de nada aqui, de contribuir, de vir. Você não é obrigado. De jeito nenhum. Você vem porque é livre e é movido pela graça de Deus no seu coração novo. O seu coração novo quer. Se Deus não mover você, eu não me interesso.
por nada que vocês façam aqui. Deus precisa mover. E se você vem, e se você é um nascido de novo, se você é um regenerado, se você tem esse coração novo, Deus vai mover. Seu coração vai gostar. O diabo não toca em você, de jeito nenhum. Aqui a gente não usa arapuca para prender ninguém. Não coagimos a vir nem a ficar. O que é do Senhor, o maligno não põe as suas mãos sujas e malignas e perversas. E também o nascido de novo, aquele que tem um novo coração, não fica confuso em relação à vontade de Deus. Será que eu vou? Será que eu não vou? A coisa é mais profunda. O coração novo é uma operação graciosa tão grande, irmãos, que ninguém resiste. Ninguém que tem esse novo coração. Provérbios, capítulo 21, verso 1. Eu gosto muito desse texto. Quando eu era mais jovem, eu gostava de pregar nesse texto aos outros jovens. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Preste atenção para onde vai o pendor, a tendência, a propensão do coração neste texto. Você pode repetir? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus fazendo isso, irmãos, o pendor, a tendência do coração, ela está voltada, preste atenção, a todo o seu querer. Deus nos faz, pela sua graça, a desejar e a querer todo o seu querer. É um coração que vai segundo o querer de Deus. Que coisa linda, irmãos. Vocês não acham? Esse texto faz uma comparação entre o ribeiro, que não é o irmão Elídio, entre o ribeiro com o coração do rei. O ribeiro corre para baixo, em direção aos rios e ao mar. Não há possibilidade do ribeiro fazer o curso voltar para cima. O ribeiro não muda o seu curso, irmãos, seu curso natural, sua trajetória, porque está colocado numa direção caída, numa direção para baixo. E o coração do rei é um coração que ninguém pode mudar. Nos tempos antigos, a vontade do rei era lei, a vontade do rei era soberana e não se curvava nem se submetia a ninguém. Ninguém podia mudar o coração do rei, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O coração do pecador é como o ribeiro que segue o seu curso natural, segue a sua trajetória, não muda essa direção, não tem jeito. O coração velho, irmãos, não quer o Senhor. Esse coração velho precisa ser tirado de nós. O coração novo em nós nos leva para onde a vontade de Deus quer nos levar. A coisa mais importante que eu acho
é estar dentro da vontade de Deus. Vou aqui repetir isso. A coisa mais importante, irmãos e irmãs, é estar dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus é a minha maior fome. Eu não tenho fome de cura, eu não tenho fome de prosperidade, eu não tenho fome de sucesso, eu não tenho fome de ser reconhecido. A minha fome é da vontade de Deus. Viver ou morrer, ganhar ou perder, ter coisas ou não ter coisas nenhuma. Questão importante é estar dentro da vontade de Deus. O que me interessa é se eu estou dentro da vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, a vida cristã não existe, irmãos. Uma comida só vale se você tem fome dela. Se você não tem fome da vontade de Deus, ela não vai ser importante para você, ela não vai ser estabelecida e cumprida em sua vida. O que é melhor para nós? O melhor para nós é a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que é a vontade de Deus nesse texto, Emerson? Boa, agradável e perfeita. Respondeu: boa, agradável e perfeita. Mas está acontecendo coisas desagradáveis comigo, coisas ruins comigo. E daí? Esse texto diz que a vontade de Deus, em qualquer circunstância, é boa. É boa, agradável e perfeita. A sua vontade é uma droga, a minha também. Mas a de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não sou um acaso, não. Eu sou algo da vontade de Deus. Tudo o que está acontecendo comigo, o que já aconteceu, está acontecendo e que irá acontecer, está perfeitamente encaixado e determinado pela vontade de Deus. E eu sei que é tudo bom, agradável e perfeito, mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis. Amém, irmãos?